Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental no Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bozados, Rei do Medicamento. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental no Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bozados, Rei do Medicamento. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações,
Ó flor do rei das constelações, prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos Bozados, Rei do Medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará
a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênção se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos,
como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênção se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Estão na cozinha. Mas cansa, meu Deus. Não, para mim não cansa. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações. Deve-se, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das questões do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. A Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única divina inspiração, e as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça e da paz estejam conosco por toda a eternidade.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Feche seus olhos, relaxe seu corpo, coloque as mãos num mudra, pode ser polegar no centro, fechar delicadamente a mão, relaxar bem o corpo e sentir-se totalmente dentro de uma grande luz rosa, dourada e azul. O rosa é a cor do amor incondicional, dourado é a cor da sabedoria, o azul a cor da fé. Seus canais se abrem. A luz infinita do Pai vem para você. A luz infinita do Pai vem para toda a sua família. A luz infinita do Pai está em você. A luz infinita do Pai está em toda a sua família. Está em toda a sua ancestralidade. E você obtém nesse momento a sua cura, a libertação de todos os males, passados, presentes e futuros. Este é um momento de glória. Este é um momento de saúde, de harmonia, de amor. Mentalmente, faça sua prece para agradecer tudo que você vem recebendo nesse planeta. Forças infinitas do amor e da verdade, agradecemos imensamente todo o bem que temos. Força infinita do bem, do amor e da verdade, agradecemos imensamente todo o bem que temos. Que a luz do Pai esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Namastê.
Mumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes e proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. Deve-se conter os poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fechemos nossos olhos e entremos em meditação.
Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações,
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênção se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Estão na cozinha. Mas cansa, Gil? Não, para mim não cansa. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. A Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar
perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça e da paz estejam conosco por toda a eternidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, poder transcendental de Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Feche seus olhos, relaxe seu corpo, coloque as mãos num mudra, pode ser polegar no centro, fechar delicadamente a mão, relaxar bem o corpo e sentir-se totalmente dentro de uma grande luz rosa, dourada e azul. O rosa é a cor do amor incondicional, dourado é a cor da sabedoria, o azul a cor da fé. Seus canais se abrem. A luz infinita do Pai vem para você. A luz infinita do Pai vem para toda a sua família. A luz infinita do Pai está em você. A luz infinita do Pai está em toda a sua família. Está em toda a sua ancestralidade. E você obtém nesse momento a sua cura, a libertação de todos os males, passados, presentes e futuros. Este é um momento de glória. Este é um momento de saúde, de harmonia, de amor.
Mentalmente, faça sua prece para agradecer tudo que você vem recebendo nesse planeta. Forças infinitas do amor e da verdade, agradecemos imensamente tudo bem que temos. Força infinita do bem, do amor e da verdade, agradecemos imensamente todo o bem que temos. Que a luz do Pai esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Namastê.
Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fechemos nossos olhos e entremos em meditação.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para as pessoas para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, que as forças infinitas, Jesus, Buda, Krishna, que a universalidade das religiões, buscando Deus, tenham amor no seu coração. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para o Birajara, para nossos filhos, para suas famílias, para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, para todo sempre. Forças infinitas do bem, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Egrégoras cósmicas infinitas, egrégoras dos Kahunas, egrégoras do Reiki, egrégoras infinitas do amor e da verdade, protejam-nos, protejam o nosso lar, protejam todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações,
ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres amigos que nos protegem, forças infinitas do bem, pedimos neste instante a vossa proteção. Pedimos nesse instante a nossa cura. Pedimos nesse instante a nossa libertação. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Quero hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham nossos espíritos. E no decorrer desse dia, hoje e sempre, nós te revelemos a todos. Assim é, assim será. Que toda a nossa família seja protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada, que todos os seres do universo tenham luz, paz, saúde e alegria. Amém. Estão na cozinha. Mas cansa, meu filho. Não, para mim não cansa. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações, Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. A Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar
perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça e da paz estejam conosco por toda a eternidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Feche seus olhos, relaxe seu corpo, coloque as mãos num mudra, pode ser polegar no centro, fechar delicadamente a mão, relaxar bem o corpo e sentir-se totalmente dentro de uma grande luz rosa, dourada e azul. O rosa é a cor do amor incondicional, dourado é a cor da sabedoria, o azul a cor da fé. Seus canais se abrem. A luz infinita do Pai vem para você. A luz infinita do Pai vem para toda a sua família. A luz infinita do Pai está em você. A luz infinita do Pai está em toda a sua família. Está em toda a sua ancestralidade. E você obtém nesse momento a sua cura, a libertação de todos os males, passados, presentes e futuros. Este é um momento de glória. Este é um momento de saúde, de harmonia, de amor.
Mentalmente, faça sua prece para agradecer tudo que você vem recebendo nesse planeta. Forças infinitas do amor e da verdade, agradecemos imensamente tudo o bem que temos. Força infinita do bem, do amor e da verdade, agradecemos imensamente todo o bem que temos. Que a luz do Pai esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Namastê.